Hoje nós vamos falar aqui sobre o papel dos medicamentos nos processos de autocura. Bom dia, enquanto o pessoal vai chegando aí, vou colocar aqui para vocês o papel dos medicamentos nos processos de autocura. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que tá chegando aí. Acho que foi. Papel dos medicamentos nos processos de autocura. Sejam bem-vindos. Bom dia, Roberto. Gente, aí tá frio, aqui tá mó friaca. Eu tô aqui embaixo desse ponchozinho aqui, ó. Tá super friozinho. Então vamos lá, gente. O que eu queria trazer aqui pra vocês hoje é essa questão, né, do medicamento. Não sei se todo mundo sabe, eu sou farmacêutica de formação. Então, os medicamentos sempre foram aí o meu alvo de estudo, né? Desde da forma, né, como eles atuam no organismo, até o que o próprio organismo, né, faz com o medicamento e como eles estariam aí envolvidos nesses processos, né, de doença e de saúde, principalmente, né? Bom dia, tia Vera! Seja bem-vinda! Então, gente, por muito tempo eu fiquei me perguntando qual que seria o papel dos medicamentos nos processos de autocura. Mas antes de entrar nisso tudo, né, eu preciso falar com vocês o que é autocura, não é verdade? Então, assim, a autocura é uma capacidade inerente que está dentro de cada pessoa. Nosso corpo, ele é capaz de biologicamente se curar, tá? A gente vê os processos aí de cicatrização, né, e de reconstrução de tecido, mas também a nossa mente, né, a nossa capacidade de conseguir, de alguma forma aí, repaginar algumas coisas, ressignificar coisas que aconteceram. Então, sim, gente, a autocura ela é possível, não só biologicamente, mas psicologicamente, podemos dizer assim, tá bom? Então, é através da mente que a gente consegue interferir no corpo, já que o corpo e mente são unos, né? E semana que vem ainda vou falar sobre isso, né? Que se a mente pode adoecer, ela também pode curar, ok? Então, esses são os princípios aí da autocura. Então, os processos de autocura, quando a gente vai estudar a base, né, da medicina germânica, como que o corpo e a mente funcionam juntos, a gente encontra aí nesse caminho alguns princípios, tá? Quem me acompanha aqui já sabe o quanto que as doenças, na verdade, são programas biológicos de sobrevivência, ou seja, o corpo está fazendo algo biologicamente para ajudar você a sobreviver a alguma coisa, a algum conflito, alguma vivência, algum trauma emocional. Então, se você vivencia traumas em que você sofre conflitos de separação, por exemplo, a nossa pele é aquela parte que vai sofrer no nosso corpo por conta disso, ok? Então, se eu tô sofrendo um conflito de separação, de perder contato, eu vou fortificar as minhas estruturas de contato, no caso a pele. Então, entendam, o nosso corpo faz tudo para nos proteger, certo? Então, as doenças são essas coisas que o corpo faz para proteger a gente. Lógico que não é um raciocínio, né? Não é um raciocínio consciente que a nossa mente humana pode fazer. Entendamos como um raciocínio biológico. O nosso corpo só tem duas possibilidades. Ou ele vai aumentar o tecido, né? A função, as células, a massa, ou ele vai reduzir.
vai fazer cava, vai fazer necrose, vai diminuir a função do tecido. Só tem essas duas opções. Então, na tentativa de nos ajudar a vivenciar os conflitos, eles vão produzir tecido, o nosso corpo vai produzir tecido ou diminuir o tecido. Então, gente, entenda, os processos de autocura, tá? Mentira, os processos de doença, na verdade, são tentativas do nosso corpo ajudar a gente a vivenciar um trauma emocional. Okay? Então, ele vai e faz uma coisa, tá? Então, no caso das alergias que eu já falei aqui, se eu vivenciei um trauma em que o meu corpo está rejeitando, por exemplo, amendoim, e aí, toda vez que eu entrar em contato com o amendoim, ele vai causar o processo alérgico. E aí, ele tá me sinalizando que é para eu me afastar daquele amendoim. Ok, ele tá me ajudando, né? Só que aí eu não entendo isso. E aí eu vou lá e tomo um antialérgico. E aí isso quer dizer o quê? Que eu tô indo contra aquilo que o meu corpo tá fazendo. Então, a primeira coisa que a gente aprende, né, quando estuda a medicina germânica e entende aí a relação dos tecidos com as doenças, é que se o corpo está fazendo algo para nos mostrar, quando a gente toma a medicação, a gente está silenciando aquele alerta. Então, entendam, gente, se o corpo faz algo para nos mostrar algo errado e a gente toma um medicamento sem ter essa consciência, gravem isso, gente, sem ter essa consciência, a gente está apagando um sinal importantíssimo do nosso corpo. Porque os medicamentos são isso, né? Normalmente o medicamento ele vai ter um efeito contrário àquilo que gera a doença para qual ele é indicado, tá? Então, por exemplo, se eu tenho pressão alta, se meu corpo está aumentando a minha pressão para me ajudar, eu vou lá e tomo um medicamento que vai baixar minha pressão. Eu estou indo contra ao processo que o meu corpo fez para me ajudar a sobreviver. Olha isso. E aí, gente, a gente cai num lugar muito perigoso, tá? Porque se pelo lado da autocura a gente sabe o quanto os medicamentos estariam atrapalhando o processo de autocura, né? Por um outro lado, pelo lado farmacêutico, pelo lado dos profissionais da saúde, a gente sabe o quanto os medicamentos são extremamente importantes para garantir a qualidade de vida dos pacientes. Então, olha que balança, né? E aí, gente, eu como farmacêutica, eu não podia deixar de trazer isso aqui para vocês, porque isso é muito importante, tá? Porque eu mesma já tive, né, que precisar, eu tive que parar para pensar para mim mesma, até para poder explicar para as pessoas qual é o verdadeiro papel dos medicamentos nos processos de autocura, tá? Considerando tudo, não só a parte da autocura, mas também a parte aí dos profissionais de saúde, da medicina convencional, que ainda bem que existe e salva a gente muito, né? Então, gente, é o seguinte. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui. Quando um paciente chega para mim, uma das coisas que eu pergunto na anamnese é quais medicamentos você utiliza. E aí eu faço uma perguntinha um pouquinho diferente. Qual medicamento você usa de forma regular e quais são os medicamentos que você usa de forma, a gente chama de SOS, ou em casos de crise, ou esporadicamente. Então, eu divido os medicamentos nesses dois grupos, tá? Por quê, gente? Porque tem diferença de manejo, tá? Todo medicamento prescrito de forma regular por um profissional de saúde, ok? Aqueles que a gente toma para um problema crônico, hipertensão, diabetes, tireoide, deixa eu ver mais o que, vai falando isso, problemas crônicos, tá? Problema de coração, problema de rim, enfim, os remédios que a gente acaba tomando por questões crônicas, que são diários, que tem prescrição médica, que você toma todo dia. Gente, esses medicamentos não devem ser retirados de maneira alguma,
ok? Se você não está passando por um processo de autocura, né, um tratamento emocional, não pare. Se você está passando, não pare também, ok? Eu vou explicar direitinho para vocês qual é a hora que a gente orienta a retirada de uma medicação desse tipo, ok? Mas que eu garanto para vocês, não é no início do tratamento, certo? Então, esses são os medicamentos de uso regular. Esse, gente, não deve parar. Não deve parar. Por uma questão de saúde, por uma questão de consciência, de acordo com a medicina convencional, tá? E aqueles medicamentos que são de SOS, que a gente usa na crise, também não é pra parar, gente. Porque olha o perigo de você, que é um paciente asmático, que usa a sua bombinha na crise, não usar a sua bombinha na crise. Só porque você tá no tratamento emocional e a gente sabe que se você usar, você vai estar impedindo a autocura. É assim que a gente aprende, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo tá chegando aqui. Ari, Tatiana, sejam bem-vindas. Deixa eu ver, Lídia, Divailda, sempre aqui. Que bom que vocês estão aqui. Val, Daia. Bom, que bom que vocês estão aqui, gente. Então vamos lá. Eu falo, ó, esse assunto é importante para paciente e para terapeuta, hein? Tem uma galera aqui das minhas amigas. Então, gente, deixa eu voltar aqui. Então, pensem, os medicamentos de uso contínuo não devem ser parados. Os medicamentos de SOS utilizados em caso de crise também não, tá? Agora, o que a gente que tá no caminho da autocura deixa muito claro é que aqueles medicamentos provenientes de automedicação, de eu tomo porque a vizinha me indicou, falou que fez bem para ela, aqueles medicamentos que você recorre como primeira instância para qualquer coisinha que acontece com você, sabe? Esses medicamentos, sim, devem ser evitados. Entendam a diferença. Uma coisa eu falar, não tome remédios do processo de autocura. Outra coisa eu falo, não tome remédios à toa no processo de autocura. Tem uma diferença enorme, gente. Percebem isso? Tá? Então, vamos lá. Se pela medicina germânica, pelo que a gente entende, que as doenças são processos para alertar pra gente o que o corpo que a gente está precisando olhar a nível emocional, se a gente vai lá, toma um medicamento, a gente vai silenciar essa informação. Então, se a gente não tomar, a gente deixa o corpo falar, né? Se expressar, gritar no sintoma. E aí a gente consegue traçar esse caminho de autocura. Por um outro lado, né, pela medicina convencional, a medicação tá ali dando qualidade de vida para o paciente, e se ele parar aquela medicação, pode descontrolar tudo que ele veio tendo de bom até ali. Então entendam, gente, como esse assunto é polêmico, tá? Então, eu falo, é como uma boa budista, eu vou sempre no caminho do meio. Então não é nem para você parar o seu remédio e nem para você tomar remédio à toa, à torta direito, como se isso fosse a solução da lavoura, ok? Então, olha a consciência, gente, olha a importância de ter esse tipo de conhecimento. E aqui, gente, eu vou chamar vocês para responsabilidade. Então, gente, se você está num tratamento de hipertensão, não pare o seu antihipertensivo. Você vai ter um pico hipertensivo, você pode morrer. Ok? Agora, se o que tá te incomodando, tá? Aí é outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Se aquele medicamento que você usa de modo regular está te incomodando, te atrapalhando, você não está bem com ele, você não gosta de tomar tantos remédios, você se sente mal, você tem os efeitos colaterais, se aquilo ali te atrapalha de alguma forma, se é caro demais e você não dá conta do tratamento medicamentoso, gente, aí você vai buscar, e eu tô aqui pra isso, um tratamento emocional. Pra quê? Começou o tratamento, parei o remédio? Não, gente, não é assim, tá? O manejo que a gente faz dos medicamentos ao longo de um tratamento emocional é o seguinte. Primeiro, classificação do medicamento. É de uso regular? Mantenha até que
você não precise mais dele com a autocura. Isso é uma coisa. Então, o que é isso, gente? Se eu tô tratando um paciente que toma insulina, por exemplo, diabético, ele vai continuar com a insulina dele, com o regular normal que ele sempre fez, do jeitinho que ele fez. E aí a gente faz o tratamento. E aí a gente ressignifica, a gente vai, né, fazendo tudo que tem para fazer aí, né, ao longo do trabalho emocional, né, viabilizando os caminhos de autoconhecimento, autocura. A gente vai achar o porquê que, né, o corpo dele precisa deixar altos níveis de glicose ali na corrente sanguínea. E por que, por contrapartida, ele precisa usar, né, justamente ali a insulina para fazer o contrário que o corpo dele está fazendo para ajudar. Então a gente vai entender tudo isso, a gente vai encontrar o que está acontecendo, vai ressignificar e vai acompanhar esse paciente na autocura. Aí, gente, pode ser, e eu já vi acontecer, que o paciente começa a ter vários picos, né? Além do que ele já tinha, porque é muito comum para quem usa insulina ter picos hipoglicêmicos, tá? Com baixa de açúcar no sangue. E ele começa a ter com mais frequência, o negócio meio que desanda. Aí fala, opa, aí tá na hora de reavaliar a farmacoterapia desse paciente, a medicação que ele tá usando, tá? Então eu oriento, vai ao seu médico, explica para ele que você fez um tratamento a nível emocional e que depois disso você começou a achar que a medicação tá demais, que você tá tendo efeitos, né, do seu corpo também, de alguma forma tá respondendo a isso. Aí o médico vai reavaliar a doença base, vai reavaliar a pressão, aí sim você vai ter a chance de reduzir sua medicação. Aí você fala assim, ai Thaís, que saco isso tudo, né? Tão demorado, então tá bom, vou ficar tomando remédio. Tudo bem. Sem julgamento, eu sei que não é fácil. Mas se você tá realmente incomodado, esse é o caminho. Responsável e seguro. Tá? Então, isso é, assim, a consideração quando a gente tá falando de um medicamento de uso regular. Quando a gente tá falando desses SOS, que nem são prescritos por profissionais de saúde, a gente maneja um pouco diferente, né? Primeira coisa que eu falo, tá doendo? Tá. Tá doendo muito ou tá doendo pouco? Aí fala, tá doendo mais ou menos. Já tentou outras coisas antes do medicamento? Não. Então, gente, quando a gente vai falar desses medicamentos que são utilizados de SOS, por automedicação, né? Aí a gente orienta o quê? Evitar. Evitar até quando? Até quando puder. A gente orienta que não seja a primeira escolha na hora de amenizar o sintoma. Existem outras formas, tá? Então, lógico que isso vai depender de qual é a dor, de qual é o sintoma, qual é a doença em si, qual é o remédio, ok? E fica normalmente, gente, nos grupos aí, né, que é o que eu mais falo aqui, que são os analgésicos, os anti-inflamatórios, os antialérgicos, tá? Antibiótico vem atrelado a uma prescrição, mas até assim, o manejo com antibiótico, a gente precisa ter cuidado, tá? Então, principalmente esses três primeiros que eu falei, antialérgicos, analgésicos e anti-inflamatórios, eu sempre pergunto se não tem uma outra opção, né? Como que eu posso explicar? Menos, não é tópica que fala, menos invasiva, sabe? Porque eu não sei se vocês sabem, quando a gente toma um medicamento via oral, ele faz a ação no corpo inteiro, é sistêmico que a gente chama. Quando a gente faz um medicamento tópico, até tem uma certa absorção, mas é infinitamente menor. Então essa ação é mais localizada. Então imagine, se você tiver que brecar todo o seu sistema imune por conta de uma picada de inseto aqui na ponta da sua mão, você pode até tomar um antialérgico, tá? Você vai tomar. Sistemicamente, você vai frear o seu sistema imune ali em todos os aspectos no corpo inteiro, inclusive no local da picada. Mas se você for e fizer um gelinho, por exemplo, ou até mesmo um antialérgico tópico,
é mais localizado, você não influencia e não impacta o seu corpo inteiro. Entendem a diferença, gente? Então vejam, existem muitas formas de manejar e vai depender de qual é o medicamento, tá? Por isso que eu, como farmacêutica, eu acompanho muito de perto a farmacoterapia dos meus pacientes. E o papel dos medicamentos para mim, tá? Primeira coisa que eles servem para mim, para me dizer qual caminho eu vou tomar com esse paciente. Porque lá no iniciozinho, eu já faço ali uma anamnese. Quais medicamentos você toma de uso, né, regular e esporadicamente, em caso, né, de alguma dor, de gripe, não. Aí o paciente vem e relata. Então, só em olhar os medicamentos, eu já sei um monte de coisa sobre aquele paciente. Então, pensem, eu falo assim, né? Me diga qual remédio você toma, que eu direi qual conflito emocional tu tens. Porque eles já dão essa pista. Aí o paciente me procura porque ele tá, por exemplo, com... Deixa eu pensar aqui. Com uma... Como é o nome? Gente, sumiu o nome. Com uma conjuntivite. Aí eu vou, tá, conjuntivite, beleza. Aí eu vou lá e pergunto, qual remédio você toma? Aí vem lá, um pra coração, um pra pressão, um pra isso, um pra aquilo. Eu falo, bom, já sei que esse paciente viveu muita coisa. O corpo dele precisou de fazer um monte de ajustes ali pra ele poder sobreviver. E aí, pra viver sem a dor desse processo, ele toma tudo isso aqui também pra ajudar. Então, gente, o papel dos medicamentos no caminho de autocura, o primeiro é me dizer qual rumo eu vou tomar com o paciente. Entende? Primeira coisa. A segunda coisa os medicamentos têm um papel importante na regulação do sintoma. Se por um lado ele atrapalha a cura, tá? Pelo outro, ele ajuda na qualidade de vida do paciente. Então, percebo, gente, autocura é sobre autoconhecimento, autocompaixão e autorresponsabilidade. Vou repetir. Autocura é sobre autoconhecimento, autocompaixão e autorresponsabilidade. De nada vai adiantar você estar num processo de autocura se você julgar que você deve sentir aquela dor. E por isso você não vai tomar um remédio. Tô sentindo dor, vou ficar sentindo dor, vou ficar com dor, vou ficar aqui sofrendo. De repente eu mereço, né? Então, gente, não foi um, não foi dois, não foi três pacientes que eu precisei ressignificar o remédio. Olha isso. Porque o paciente sentia dor, sabia que não devia tomar o medicamento, porque de alguma forma ele ia atrapalhar o processo de autocura. E ele não tomava, ele ficava com dor. E quando ele tomava, ele se sentia péssimo, porque ele fez uma coisa que ele não devia. Olha que confusão. Gente, se tem terapeuta aqui, isso é importante. Hoje é sério dia. Cuidado como vocês vão manejar isso nos pacientes de vocês, tá? E se tem paciente aqui também, prestem atenção, tá? O medicamento representa autocuidado responsável. Ele não deve ser esses SOS, tá? Esses que a gente toma assim pra salvar, tá? Não tô falando regular, não. Eles servem pra te ajudar, ok? Então, responsável. Que não seja a sua primeira escolha, tá? Mas que você não deixe de escolhê-lo se isso for o que vai ajudar você, o seu autocuidado com você. Ok? Deu pra entender, gente, o que eu falei aqui? Deixa eu ver o que a Diva colocou aqui. Experiência linda, atende criança. Tomou vários remédios, mas não resolveu. Tomou
Retornou ao médico e mais antibiótico, nada de passar. Ressignificamos, a mãe disse que no mesmo dia o processo passou, ele não sentiu mais dor. A mãe continuou dando remédio. Exatamente, Divaíro. A gente sabe, assim, a gente sabe que a medicação atrapalha o processo de cura. Porém, se o paciente não está num processo de autocura, ele não tem outro recurso, ele só tem um remédio, então ele tem que tomar. E se o paciente está, como você fez, no processo de cura, tá? A mãe vai continuar com o que ela vinha fazendo, tá? Ela vai diminuir aquela carga microbiana ali com antibiótico. Mas o mais importante, com a autocura, o corpo não vai precisar dessas bactérias ali depois que elas fizerem o trabalho dela. Entendem? Então, gente, mais importante do que retirar o medicamento desse paciente, entende? É completar o tratamento, mas principalmente completar a cura. Aí fala assim, não, porque o medicamento deixa a cura pendente, né? Ele vai atrapalhar o corpo a se curar. Se você não está num processo de autocura, sim. Se você está no processo de autocura, o medicamento, ele estando ali com a devida orientação, tá? Ele não atrapalha. Nesse caso não atrapalhou, ela continuou e o paciente melhorou. Porque o que importa de verdade, gente, é a cura. Entendem? O filho dizia, mãe, não quero remédio, já estou curado, mas continuou tomando. É importante, por um lado, tá? Principalmente se a gente não... Se quem está envolvida na medicação não compreende esse contexto todo, tá, gente? Quando não compreende o contexto, não adianta, tá? Já se botou aqui. Thaís, o que você diz dos efeitos colaterais? Então, como farmacêutica, como terapeuta, como farmacoterapeuta que junta toda. Bom, é assim, ó. Os efeitos colaterais, né? Eles estão aí também para ajudar. Resumo da ópera, o que eu tenho identificado é isso. É porque assim, os efeitos colaterais, eles são característicos dos medicamentos, mas eles são muito amplos. Em cada pessoa aparece um tipo de efeito. Então, tem gente que toma, deixa eu pensar aqui, por exemplo, antibiótico. Aí tem diarreia. Aí tem rush cutâneo, que são coisas normais de ver, né? Aí um tem isso, outro tem aquilo, outro tem tudo. A minha experiência, gente, é que até o efeito colateral é algo que o corpo está sinalizando que precisa ser visto. Resumo da ópera. Então, se você tá ouvindo, se você tá tomando antibiótico e ele te dá um quadro diarreico, tá? Lógico que a ciência já sabe que atrapalha a microbiota, lógico que a ciência já sabe que né, a diarreia acontece por conta de ter feito aí uma disrupção, né, na flora intestinal, e isso eu sei mais do que eu gostaria. Mentira, eu gosto. Eu fiz mestrado nessa área, tá? Por isso que eu tô dando esse exemplo. Então, gente, quando a gente toma antibiótico, a gente já sabe que isso acontece. Mas aquela perguntinha que não quer calar. Todo mundo que toma antibiótico tem diarreia? Não. Todo mundo que toma antibiótico tem rush cutâneo? Não. Por que fulano tem rush cutâneo e ciclano não tem? Muito provavelmente, quem tem rush cutâneo tá vivendo um conflito de separação. E quem tem a diarreia tá precisando de eliminar alguma coisa aí. É mais ou menos por aí, tá, Gessé? E isso é minha observação, ok? Eu não posso... Isso não tá escrito em lugar nenhum, isso é minha observação, tá? Então, assim, os efeitos colaterais vão acontecer. Se eles te incomodam, então você tem mais um motivo para fazer um caminho responsável para não tomar tantos remédios, ok? Deixa eu ver o que o pessoal tá colocando aqui. São necessários. Corticoide. Pois é, corticoide é um perigo, tá, gente? Não só pela medicina convencional, mas pela medicina germânica também, né? Corpo e mente. Porque tem que ter muito cuidado. Mas, claro, se ele é a solução para você sobreviver e ficar bem, tomem. Com consciência, por favor. E que não seja o primeiro caminho que vocês vão trilhar aí. Que não seja a sua primeira opção. Ok? Então, voltando. Tá?
O papel dos medicamentos nos processos de autocura, num primeiro momento, é me sinalizar, né? Sinalizar para mim o que está acontecendo na sua vida. E de onde o paciente vem com tantas coisas. Primeira coisa. A segunda coisa é manter a qualidade de vida do paciente, principalmente no medicamento de uso contínuo. Esses crônicos, de hipertensão, diabetes, essas coisas. Ai, tá meio travando. Peraí. Deixa eu ver se eu tô na internet certa, gente. Só um minutinho. Voltei, gente. Ai, que confusão. Vocês ainda estão aí? Ai, ai. Oi, oi. Fala um oi pra mim. Acho que voltou, né, gente? Bom, vou continuar aqui. Deixa eu lembrar de onde eu tava. Então, gente, ó. O papel dos medicamentos, né, nos processos de autocura. Primeiro, é sinalizar qual o caminho que eu, enquanto terapeuta, vou guiar o paciente, ok? Hoje é sério. Tá. O segundo é manter a qualidade de vida dos pacientes, ok? Oi, oi, pessoal. Vamos voltando aí. E o terceiro é deixar autorresponsável esse autocuidado. Entendem? Faz sentido para vocês isso, gente? Não é nem para tomar indiscriminadamente e nem para sofrer ao tomar. Então, muitas vezes, se medicar representa autocuidado. Quando você faz com consciência. Ok? Quando você faz